Shalom, shalom, povo de Deus. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Aleluia. Esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Shalom, shalom, povo lindo, povo abençoado. Aleluia. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. E a sua presença é gloriosa. Aleluia. Glória a Deus. Adianta eu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Gente, vão entrando aí que eu vou organizar o negócio aqui. Aleluia, glória a Deus. Tua presença. Shalom, shalom, povo de Deus, povo abençoado, povo lindo. Deus é poderoso, Deus é bom, a sua bondade, a sua misericórdia nos alcança todos os dias. Aleluia, Jesus. Vamos orar, gente? Sejam todos bem-vindos. Shalom, shalom, Adriana. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Gente, o tema da nossa live hoje é um tema muito polêmico. Quebrando os altares na nossa vida sexual. Meu Deus, muito forte esse tema. E muitas vezes a gente não entende porque a gente passa por certas situações, né? E nós precisamos quebrar os altares antigos que nós levantamos, né? Então hoje a nossa live é um tema bem polêmico, mas de fato é libertador para aqueles que verdadeiramente querem ser libertos das práticas antigas e querem viver coisas novas em Jesus. Amém? Vamos orar? Quero orar com vocês. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, nessa hora, eu quero aqui, Jesus, colocar os teus filhos diante de ti. Quero colocar cada filha, cada filho, cada um, Senhor, que está aqui nessa live. Quero apresentá-los diante do teu trono de graça, diante do teu favor, diante da tua misericórdia, diante da tua bondade, da tua compaixão, do teu amor leal. Pai, nessa hora, Jesus, eu quero pedir uma cobertura espiritual sobre a vida dos teus filhos. Eu quero pedir, Jesus querido, em especial, Pai, uma cobertura sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos. E de fato, Jesus, tudo que carrega e leva o meu nome. Que os meus filhos espirituais estejam respaldados, guardados e escondidos em ti. Jesus querido, o Senhor é um Deus que livra, o Senhor é um Deus que esconde, o Senhor é um Deus que cuida e zela. Pai querido, e todos aqueles que estão nessa live, Pai, debaixo dessa autoridade, Jesus, que o Senhor me confiou, eu quero agora dar uma voz de comando para todos os espíritos malditos, espíritos espiões, espíritos sugadores, batam em retirada agora, sugadores de energia, xaracantereha-sorecandereha-suridecantas. Eu dou uma ordem a vocês agora, debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder para cancelar toda a obra das trevas. O sangue de Jesus tem poder para destruir, destronar toda a obra de Satanás. Aragaço, ragadaça, ramandagaçorecandaramandagasúbia. Pai, em nome de Jesus, eu declaro cura. Eu declaro, Jesus, nessa tarde, libertação e transformação para todos aqueles que estão aqui nessa live. Amém, gente? Glória a Deus. Shalom, Nayara. Shalom, Juliana. Aleluias. Shalom para todos que estão aqui. Não vou citar nomes porque senão eu vou perder muito tempo, né? E o assunto que nós vamos tratar aqui hoje é um assunto muito polêmico, assim, muito interessante, na verdade, de ser tratado.
E falar sobre vida sexual, quebrando os altares da nossa vida sexual, é uma fala de muito impacto, porque de verdade nós precisamos entender que os espíritos malditos, eles se alimentam da vida sexual de uma pessoa para lutar contra ela. Por isso Jesus, ele deixou a cerca do casamento, por isso Jesus deixou o casamento, para que nós sejamos blindados, respaldados, protegidos desses seres malditos, para que eles não viessem nos roubar, para que eles não viessem tirar aquilo que é nosso. Então hoje nós vamos quebrar aqui debaixo da autoridade do nome de Jesus, pelo poderoso sangue de Jesus, nós vamos quebrar os altares Ramanagasore Mandarabaias da sexualidade. E que de verdade esses altares possam ter sido levantados lá com os papai, com a mamãe, né? Com a vovó, com o vovô. Porque papai, mamãe, vovó fazia sexo, né? Porque nós estamos aqui, né? Então, eles faziam. Então, muitas portas e muitas legalidades em nossas vidas foram levantados por eles, né? E nós, debaixo da autoridade do sangue de Jesus, nós iremos quebrar esses altares. Como? Orando, confessando, nos arrependendo, desligando a nossa alma de pessoas que a gente ligou inconscientemente, mas que a gente fez um ligamento de alma, e que de verdade isso traz todo um desgaste, traz toda uma distorção contra nós, e é contra nós mesmos, contra a nossa posteridade, que são os nossos filhos, os nossos netos, nossos bisnetos e nossos tataranetos. Isso verbera contra eles, né? Toda perversão sexual. Você precisa entender que de muito valioso você tem é a sua vida sexual. Por isso guarde o teu corpo, por isso guarde você. Você que não é casado, casada, se guardem, se santifique, né? Tenha uma vida de santidade diante de Deus, porque a sua vida sexual, de verdade, ela é a maior porta que o diabo precisa para destruir com a sua alma, para destruir com as suas emoções. Toda pessoa que é perverso sexualmente é uma pessoa desequilibrada emocionalmente. É uma pessoa que hoje está alegre, amanhã está triste, é uma pessoa que hoje está com os projetos em dias, amanhã já não tem mais nada em dias. Por quê? Porque existem espíritos malditos que trabalham nessa área para nos roubar, para nos destruir, para nos colocar em um lugar de desgraça, né? Então, por isso que a Bíblia diz que sede santo como eu sou santo, né? Então, Jesus, ele foi um homem santo, ele foi um homem que veio sobre a terra e ele é santo. E ele deixou tudo escrito na sua palavra. Não é que você tem que ser santo, porque não tem ninguém santo. Todos nós temos problemas, todos nós temos defeitos, todos nós temos dificuldades. Mas nós caminhamos em busca dessa santidade, né? Nós caminhamos em termos de querermos de verdade caminhar na santidade de Deus. E tem como você que é casado e você que é casada, tem como ter uma vida sexual com santidade, com lealdade. Tem como sim. O mundo inventou muitas coisas, muitas fantasias que de fato eleva o desejo de um homem, de uma mulher, de uma proporção muito grande, né? Mas a gente precisa entender, Deus está nisso ou Deus não está nisso? Precisamos entender, porque se nós não entendemos, nós levamos desgraça, nós levamos desonra, nós levamos peso para nossa casa, para os nossos filhos, e amanhã e a depois nós vemos os nossos filhos cometendo perversões sexuais e a gente fica horrorizado e a gente se decepciona com os nossos filhos, sendo que de verdade quem abriu essas portas foram o papai e a mamãe, né? Então o tema da nossa live hoje é derrubando os altares na vida sexual, na vida sentimental, né? Não é nem sexual, sentimental. Eu quero ler com vocês aqui o livro de
Livro de 2 Reis. 1 Reis 18, 21, diz assim: até quando Aqui tá assim, ó. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Aquilo que ocupa o coração governa a vida. Quando alguém vive preso emocionalmente, perde a paz, perde a identidade, aceita migalhas emocionais, vive ciclos repetidos. O que eu quero mostrar para vocês? Que o apóstolo Paulo diz que de tudo que devemos guardar, guardamos o vosso coração, né? E eu quero dizer para você que você já teve paixões, amores que te prenderam emocionalmente. E talvez você que está aqui comigo, você está dentro de um relacionamento abusivo. Talvez você está aqui comigo, mas você tem uma pessoa que você convive, que essa pessoa te abusa, essa pessoa te agride emocionalmente, essa pessoa não te agride de murro, de tapa. Eu creio que aqui não tem ninguém, glória a Deus por isso. E se tiver, vamos denunciar, né, gente? Pelo amor de Deus, que lugar de homem que bate mulher na cadeia. Tem que ir pra cadeia sim, viu? Eu falo pros meus filhos, eu falo, olha, eu tenho 2 filhos homens, e eu falo pra eles: homem que bate na mulher, o lugar deles é na cadeia. Homem que bate em mulher, eles é covarde. Porque nunca pode se medir a força de uma mulher a um homem. O homem sempre ele vai ganhar na força, porque ele é homem, ele é bruto, né? Ele é macho, né? Então a gente precisa conscientizar os nossos filhos. Mas como que a gente conscientiza os nossos filhos se você vive uma vida de abuso e agressão dentro da sua casa? Como você vai conscientizar os seus filhos se de fato os seus filhos vivem isso todos os dias? Vendo o seu pai agredir a sua mãe, vendo o seu pai sendo grosseiro com a sua mãe, sendo bruto, e você acha que isso é normal. Isso não é normal, isso é falta de educação, falta de amor próprio, entendeu? Falta de uma libertação. Lógico, eu conheço muito bem sobre identidade profética. Tem pessoas que é bruto de natureza. Não é que as pessoas são brutas. Ser brutos, ter aquela forma forte de falar, isso não significa que a pessoa seja uma pessoa sem educação. Porque tem pessoas que elas são sem educação. Então, dentro de um relacionamento, você vê muitas mulheres sendo agredidas emocionalmente e deixando isso tranquilo e tá achando que tudo tá tudo normal. Eu quero mostrar para você que a vovó lá atrás, ela viveu com um brutamonte, que pode ser o meu avô, o seu avô, que agredia elas emocionalmente, abusava delas emocionalmente e ficava por si mesmo. Por quê? Porque não tinha ninguém que enfrentasse aquela situação. Muitas vezes as mulheres passavam por isso, por a falta de uma dependência. Elas eram dependentes emocionalmente deles, porque elas não trabalhavam, elas não tinham recurso financeiro, então elas viviam presas dentro daquela situação. Mas eu creio que ninguém que está aqui está dentro desse ambiente. Eu creio que não está. Mas talvez você está aqui presa emocionalmente porque você ama alguém, porque você gosta de alguém, porque você tem sentimento por alguém e você não consegue sair daquele relacionamento. Aquela pessoa não te quer, aquela pessoa só quer você para transar, ela só quer você para levar para cama e você tá ali sendo violentada emocionalmente por causa de uma carência emocional. E Jesus, ele quer quebrar esse altar diabólico na tua vida. Ramanaya soremenega soremenésia. Jesus quer dizer para você nessa hora, decandere manaya súbia, tem um caminho de cura, tem um caminho de libertação da Ramanaya subederremeneias. Ei, arabadaya subederremeneia. Eu quero te encorajar, recandaramanaga súbia, se amar, amar a si mesmo, gostar de você. Ei, se respeite, se ame, goste de você.
Porque muitas vezes você está presa em um relacionamento abusivo, em um relacionamento devastador, e essa devastação já tomou de conta do seu emocional, já tomou de conta do seu financeiro, já tomou de conta da sua saúde física, porque você vive debaixo de uma pressão. Mas como profeta de Deus, eu quero dizer para você, Jesus quer te libertar, Jesus quer mudar a tua história, Jesus quer te levar a viver coisas novas diante dele. Ei, o Senhor quer colocar na tua vida, Rabacanda Ramanai, a alegria da salvação, porque quando eu tenho a alegria da salvação, o Espírito de Deus me basta. Ei, a Rabacanda Ramanai, eu não preciso de homem, eu não preciso de mulher, Rabadai Subida Ramanai, para me ser feliz em Jesus. O Senhor vai trazer um homem, Deus vai trazer uma mulher para você. Você, homem que está aqui, você, mulher que está aqui. Jesus vai preparar o casamento para você, sabe por quê? Porque Deus ama a família. Mas Deus não te quer ver preso e não quer te ver presa emocionalmente. Escute isso aqui que eu vou falar, isso aqui eu vou falar com muita verdade. Todo homem e toda mulher busca paz. A mulher busca um homem parecido ao seu pai. Puxa na sua cabeça aí. O quanto o seu marido puxa o seu pai. Talvez você vai dizer assim, não, Deus me livre, meu marido tem nada a ver comigo. Vou te contar o meu testemunho. Eu fui fazer um atendimento com uma apóstola. E essa apóstola virou para mim e falou assim, pastora Daiele, o que o seu marido parece com o seu pai? Na hora, eu pulei 3 metros de altura. Fui lá no céu e voltei. Falei, meu marido tem nada a ver com meu pai. Meu pai foi um abusador, meu pai foi isso, meu pai foi aquilo. E aí eu me levantei, contando os defeitos do meu pai. Ela falou, não, Daiele, eu sei que seu pai foi tudo isso, calma. Mas eu quero que você olhe os pontos positivos do seu pai e vê se os pontos positivos do seu pai parecem com os pontos positivos do seu marido. Porque o seu pai não foi só ruim, ele tem um lado bom dele. Gente, quando ela falou assim, meu mundo caiu. Porque eu sentei e eu fui olhar e analisar literalmente. O meu marido parece muito com meu pai. Não na ruindade, mas na característica boa. Meu esposo é um homem alegre, animado, um homem brincalhão, né? E um homem que cuida dos filhos com muita excelência. E o meu pai, ele é um homem extremamente alegre, brincalhão, um homem que aonde ele chega parece que todo mundo já conhece ele, é uma pessoa agradável, é um bom pai para os filhos que ele criou. Ele não foi um bom pai para mim, gente, porque ele não me criou. E eu digo a vocês, pai que não cria filho, ele não ama o filho como ele ama o que ele cria. Não existe isso. Não existe. Pai só ama filho quando ele cria. Ele vê crescer. Ele convive junto. Agora esse negócio de dizer, ai, eu amo meus filhos demais. Mas, ama. Não pode dizer que eles não amam. Mas não é igual o filho que você cria. É diferente. E eu não fui criada pelo meu pai. E aí, de fato, gente, meu pai foi um abusador, né? E de verdade, o meu pai, ele levantou muitos altares devastadores na minha vida. Então, gente, quando eu me deparei com essa situação, eu falei, gente, não é que é verdade mesmo? Então toda mulher e todo homem busca uma mãe. No seu inconsciente, você fala, nossa, eu quero uma mulher top, assim, minha mãe é top demais. Minha mulher tem que ser pelo menos um pouquinho do que minha mãe foi, guerreira, né? E quando você tem um pai bom, você pensa a mesma coisa. Você fala, nossa, meu esposo tem que ser pelo menos um pouquinho que meu pai foi, que meu pai é. Então você cria aquilo na sua cabeça. E de fato, o seu inconsciente te leva a essas pessoas. Observe, seu pai foi um beberrão, bebeu muito. Você casou com um que bebe muito. Seu pai é um homem trabalhador, você casou com um homem trabalhador. De fato, aquilo que está dentro de você puxa. É como se fosse um imã que puxa, que traz para perto. Então eu quero dizer para você,
Se cure, vocês que são solteiras, vocês que não casaram ainda. Sejam mulheres curadas, sejam mulheres transformadas, sejam mulheres limpas. Homem, se limpa para você casar e dar certo. Para você casar e as coisas fluírem na sua vida. Você não ficar trocando. Ah, casei, vou separar. Não, gente, está repreendido. A Bíblia diz que o casamento, ele é um só. Ele é até que a morte o separe. Casamento, ele é um só. Eu tenho 20 e tantos anos de casada. Acho que é 21 vou fazer agora. E eu quero dizer para vocês, casamento, ele é um só. Você não fica trocando de marido igual você troca de roupa, não. Mas hoje nos ensinaram, tá aí no mundo, é assim, casou. Ah, casou, não deu certo, larga. Mentira, a Bíblia não fala isso. Se você casou, vai pagar o preço. E quando eu falo pagar preço, é se posicionar dentro do seu casamento para você viver com essa pessoa. E se de verdade você não é casada e você tem vivido um relacionamento abusivo, ei, se posiciona. Sai desse abuso, sai dessa agressão, sai dessa perturbação que você vive. E vai se santificar em Deus, vai colocar sua vida no altar, que Deus vai colocar diante de você as pessoas, que Ele preparou para estar ao seu lado. Tanto na sua vida sentimental, como na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Gente, quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida, Ele se encarrega em colocar todas as coisas no lugar. Sabe qual é o problema dessa geração? São pessoas que não buscam a Deus. São pessoas vazias. São pessoas que não querem se posicionar diante do Senhor. Ei, nós estamos nessa campanha, Ramanaya Sobederrameneias, quebrando os altares da nossa vida. Altares que muitos foram nós que levantamos mesmo. Vem cá, você que está aqui comigo. Quantos altares você levantou na sua vida sexual, na sua vida sentimental? Quantos homens, quantas mulheres vocês já se deitaram? Sem menos imaginar o que estavam fazendo, porque vocês foram segundo o desejo das vossas carnes. E vocês se deitaram, se deixaram elevar pelas suas emoções, porque estavam apaixonados. Mas Jesus, Ele quer te salvar, Jesus quer te libertar, Jesus quer te limpar, Jesus quer te fazer uma nova criatura, Jesus quer te fazer uma pessoa transformada, levantada e exaltada pelo nome dEle. Mas para isso tem um caminho. Ei, abandona a si mesmo. Abandona a si mesmo. Quebra o seu eu. Se cura em Jesus. Hoje nós começamos um seminário de cura e libertação na nossa igreja. Serão Alamanduriacandaramanai. Serão 4 segunda-feira. Aliás, serão 3 segunda-feira. Porque essa é hoje, terça-feira, mas na semana que vem é segunda. E serão 3. Serão 4 na realidade. Começa hoje. Serão 4 ministrações de cura, para que nós sejamos curados e restaurados, porque nós precisamos ser curados, gente. Se nós não formos curados, nossa vida não fazerá sentido, nós não nos posicionaremos, nós não vamos conseguir romper nada na nossa vida. E eu quero dizer para você, olha aqui para mim, olha para essa live, quantas pessoas você já se deitou, quantas pessoas já passou na sua vida. Pasme você, mas eu quero ser profeta de Deus na tua vida. Eu quero abrir os teus olhos aqui, porque profeta precisa falar a verdade. A sua alma está empinheirada no meio da Alamanduria Calabachai, com muitas pessoas que passaram na sua vida. Talvez você não saiba, mas existe 3 tipos de sangue. Eu vou explicar para vocês. Existe o sangue vermelho, que é o sangue, né, o sangue normal. Existe o sangue verde, Ramanaya Soremené, que é o sangue que os índios usam, que é ali o sumo das árvores, né? E tem o sangue branco, gente. O sangue branco é o muco da mulher e o esperma do homem. Todas as vezes que você foi para a cama com um homem ou com uma mulher, você fez um pacto de sangue com aquela pessoa. Por que Jesus, Ele abençoou o casamento? Porque o casamento, Ramanaya Subderemeneia, é uma aliança, é um vínculo que você tem. E por que Jesus diz que é necessário casar para poder ter uma vida sexual? Por que a Bíblia fala que você precisa casar? Porque quando você casa, você coloca uma proteção sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre o seu corpo. E todas as vezes, mulher e homem que está aqui comigo, que vocês têm sexo, que vocês fazem sexo, você está transmitindo a sua alma para aquela pessoa. Você casada, você faz um pacto de alma com o seu esposo. E isso é tão interessante.
que quando você é casada, você sabe o que o seu marido gosta, seu marido sabe o que você gosta. Você vai num lugar, você fala, nossa, olha isso aqui. A pessoa fala, depois o seu esposo fala, nossa, eu tava pensando nisso. Aí você fala, não, meu bem, já comprei, tá aqui, já. Entendeu? Por quê? Porque vocês caminham com um pacto de alma. Tem uma ligação forte. Agora vem cá. Qual é a hora que você fica mais vulnerável? É a hora da sexualidade. É a hora que você vai para sua cama. É a hora que você fica sensível. E é justamente nessa hora que o diabo quer entrar na sua vida e quer destruir o seu casamento. Quer destruir a sua casa. Sabe como que o diabo está trabalhando agora? Ele trabalha assim desde muito tempo, né? É porque as mulheres não falavam. E agora reverteu. O que acontece? Existe um espírito maldito. E olha isso aqui, gente. Pega isso aqui pra você. Você que tem filho homem. Você que tem filho homem. Seus filhos ainda são pequenos. Orem pelo testosterona dos seus filhos. Eu não sei falar muito esse negócio, não, é isso mesmo. O hormônio masculino. Orem, orem. Fala, Senhor, meu filho é macho, meu filho é homem. Jesus preserva Espírito Santo. Espírito Santo preserva esse hormônio na vida do meu filho. Porque é esse hormônio que faz o teu filho ser macho. E existe um cavaleiro que já foi solto até 2030. É para castrar os homens da terra. Esse hormônio será arrancado dos homens. Por isso você vê homens fracos. Por isso você vê homens que não gostam de mulher. Por isso que você vê homem que é afeminado. Porque esse hormônio já foi caçado. Nada contra aos homens sexuais. Nada contra. Mas a minha Bíblia não posso ir contra o que a Bíblia diz. Respeito eles. Amo eles. Tenho uns filhos meus que eu falo que são filhos, são pessoas do meu coração, que eu oro por eles, ajudo eles em oração. Mas não posso dizer que isso não é pecado. É pecado. A Bíblia abomina e tá tudo certo. E aí eles têm um livre-arbítrio, que é com eles, né? Mas você que é mãe, ore pelos seus filhos. E aí sabe como que o diabo tá trabalhando agora? O diabo tira o prazer da mulher e acelera o prazer do marido. E aí sabe como é que ele faz? Quando a mulher é muito acelerada, ele desacelera o marido. E aí você vive uma guerra dentro da sua casa, porque o diabo não quer que você tenha vida sexual. O maior problema dos casamentos hoje é a vida sexual. Porque você que é casada, você que é casado, varão, você fortalece o teu casamento quando você vai para a sua cama. A sua cama é o seu altar. Fica essa dica para as mulheres que estão nessa live. A sua cama não é lugar que mulher nenhuma senta. A sua cama, mulher nenhuma pode sentar na sua cama, porque a sua cama é o altar de Deus. A sua cama é o lugar aonde você está sensível. A cama é o lugar aonde você se dispõe. É o lugar aonde você deita. É o lugar aonde você descansa. Então, cama não é lugar para qualquer pessoa deitar na sua cama. Não é, tá? Guarda a sua intimidade. Guarda a sua intimidade. Vai ficar salva sim, minha princesa. Eu vou deixar ela salva no YouTube, tá bom? Então, a sua cama é o seu altar. A sua cama é o lugar que você abre o teu coração. A tua cama é o lugar onde você ali deleita com o seu esposo. Por isso a Bíblia diz que o casamento é da parte do Senhor. Então fica essa dica para vocês, mulheres. Ninguém deita na sua cama, tá bom? Esse negócio chegou uma amiga, vou sentar na cama. Gente, sentou na minha cama, eu peço pra dar licença. Peço pra dar licença sim. Falo, não, minha cama não. Você quer uma cadeira? Eu vou pegar pra você. Primeiro, o quarto não é nem lugar de ninguém tá entrando, né? Acho que a pessoa que tem bom senso, ela não fica entrando no quarto dos outros, né? Eu mesmo. Eu só entro no quarto de alguém quando alguém me chama pra orar, algo do tipo. Mas a pessoa que tem bom senso não fica dentro dos quartos de ninguém não, né? Porque quarto fala de intimidade, né? Então a gente precisa ter bom senso. Isso aqui fica uma dica para vocês. Escute isso aqui.
Preste atenção. E agora eu quero chegar na parte muito interessante, onde eu vou deixar a pauta de renúncia para vocês que estão fazendo a campanha Quebrando os Altares. Todos os dias eu vou estar quebrando um altar aqui, e aí eu quero que você que vai fazer a campanha comigo fale, eu quero fazer a campanha. Por quê, gente? Porque eu vou mandar uma pauta específica. Hoje eu vou mandar uma pauta para você se desligar das almas, quebrar os pactos de alma que você fez antes de você casar. Entendeu? Ou que você fez com alguém. Por quê, gente? Porque quando você se deitou com aquele... Sabe aquele primeiro amorzinho seu lá da sua infância e tal? Você se deitou com ele, gente. Você fez um pacto de sangue. Você fez um pacto de sangue. O sangue branco é o muco da mulher. E o esperma do homem. Quando eles se encontraram, eles fizeram um pacto de sangue. Entendeu? Então aí o que acontece, gente? Você fez um pacto de sangue. E aí quando você faz o pacto de sangue, você fica preso àquela pessoa a vida inteira. Observe os adolescentes, quando é a primeira vez que ele beija na boca. Sua filha é uma benção, sua filha é maravilhosa, sua filha é uma menina trabalhadeira, sua filha é uma menina disposta, seu filho é um menino maravilhoso, seu filho é um menino prestativo, um menino que cuida de... Não, um menino exemplar. Se envolve com a menininha na escola, começa a beijar na boca. Pronto, o menino passa a ser preguiçoso, não levanta da cama, não sai de dentro do quarto. Por quê? Porque aquela menina tem essas características. E aí o que fez? Houve uma ligação de alma. A alma que era limpa se contaminou, sujou, entrelaçou. Pastora, mas pela boca? Sim, a sua saliva é sangue. É DNA. Entendeu? Beijou na boca, fez pacto de sangue. Entendeu, gente? Então, quando a gente entende, quando a gente tem esse entendimento, a gente passa a se limpar, a gente passa a ser limpa, a gente passa a ser transformada, a gente passa a ser lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você beija na boca, você fez um pacto de alma. E aí, o que acontece? Você fica preso àquelas pessoas. Entendeu? Talvez você está aí passando por problema no seu casamento, porque lá atrás você fez pacto de alma com outra pessoa. E aí o espírito maldito está usando dessa legalidade para te prejudicar, para trazer peso para você. E aí, olha, a vida sexual te atrasa financeiramente, tá? Uma pessoa mal resolvida sexualmente com o seu esposo atrai maldição para sua casa. Você sabia, mulher, que o seu útero é a terra fértil do teu esposo? Você sabia disso? Você sabia que quando você tem relação com o seu esposo, você prospera, a sua casa prospera, seus filhos são bem-sucedidos? Porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor fala, que quando você, mulher, e quando você, varão, não tem uma vida sexual com seu marido, com seus cônjuges, nem a sua oração chega no céu. Você fica orando e nada muda. Pastora, mas não é fácil. Uai, quem disse que foi fácil? Quem foi que disse que é fácil? Começa a gerar isso na sua cabeça, começa a trabalhar isso dentro de você. Eu falo para as mulheres que andam comigo, as meninas que andam comigo, eu falo, gente, não tem esse negócio de querer, não. A Bíblia diz que nós mulheres somos obrigadas. A Bíblia fala que a mulher, ela tem que satisfazer o seu esposo. A Bíblia fala sobre isso. Agora, se você tem um marido abusivo, aí é outra história. Aí nós temos que sentar e conversar, porque aí é outro negócio. Mas se você tem um marido trabalhador, um marido honesto, um marido que cuida de você, um marido que zela de você, um marido que está junto com você, como que você, Ramanaia Soremenegá Soremenécia, como que você não vai cuidar desse homem? O homem que é homem, ele gosta de cama. Eu falo, o homem que é macho, ele gosta de cama. Mas tá raro, gente, isso hoje. Eu falo para vocês, mulheres casadas que estão aqui, se você tem um marido que ele é presente com você, que ele gosta da coisa, valoriza o seu esposo, ame o seu esposo e cuide dele, porque a geração de hoje, elas já são caçadas, viu? Elas já são caçadas.
E hoje, dentro de um casamento, eu conheço pessoas que vivem um casamento de aparência. O marido nem toca na mulher. Eu conheço. Já atendi essa pessoa. E essa é a maior fragilidade dela. Então, mulheres, você que tem o seu esposo, que é presente com vocês, valorize eles, ame eles, cuide deles. Eles só querem vocês presentes na cama. E vocês sendo presente na cama com o seu esposo, você vai ver que todas as coisas vão ser resolvidas, porque tudo começa no altar. Tudo começa no altar. A Bíblia não diz que tudo começa no altar? E a sua cama, ela é o seu altar. Agora, para vocês, mulheres que são solteiras, escute, se guarde, se limpe, se prepare. Diga, Espírito Santo, eu quero sim, Jesus, alcançar a minha família. Eu quero ser limpa, eu quero me descodificar de todo o passado que eu vivi. E eu quero estar debaixo de uma santidade, Jesus, com o Senhor, porque eu quero conquistar o meu esposo, eu quero ter uma família linda, eu quero ter uma família estruturada. Mas escute, você que está aqui comigo, você tem a oportunidade de ser limpa antes de casar. Você tem a oportunidade de ser limpa para você casar. Agora vem cá, Ramanaya, Soremanaya, Soremanaga, Soremanaias. Se limpe, faça a pauta de renúncia. O que é a pauta? É uma oração específica. Existem áreas na minha vida e na sua vida que só vai ser liberta quando nós tivermos a oração correta para esse assunto. Então você precisa limpar a sua alma. Você precisa se desligar das mulheres que você se deitou, homem. Mulher, você precisa se limpar dos homens que você se deitou. Porque dentro de você, você tem sim vestígios daquelas pessoas que saíram da sua vida. E você vai se desligar. Debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo, você vai sair debaixo dessa frequência. Você vai se arrepender por ter deitado, por ter prostituído, por ter estado com homens que não era para você estar. Você vai se arrepender pelas mulheres que você se deitou, varão. Você vai se arrepender, você vai pedir perdão. Você vai dizer, Espírito Santo, me perdoa, Pai. Eu agi pela emoção, eu agi pela minha carne. A Bíblia diz que essa carne aqui, ela é pecaminosa. A Bíblia diz que essa carne aqui, ela grita só por coisas que desagradam ao Senhor. Por isso a Bíblia diz que eu tenho que resistir à minha carne. A minha carne precisa ser resistente, Ramanaias, Soremanaias. E por isso eu digo a vocês, Deus te convida para uma limpeza espiritual. Você precisa ser limpo, para que você prospere, para que você rompa, para que você cresça na sua vida. Uma casa desalinhada, Rabadaia subida remeneia, começa aonde? Começa na cama. Se você não dá certo mais na sua vida sexual com o seu esposo, você pode ter certeza que as outras coisas vão bagunçar tudo. Não vai dar certo mais. Então Jesus, ele te convida nessa tarde para quebrar esses altares malditos que o diabo levantou geracional. E se você for buscar, se você for pesquisar, se você for estudar, você vai ver, você vai entender, Ramanaga subida remedegestia, que lá dentro da sua casa, no meio da sua família, no meio da sua parentela, houve um desgaste. Observa as pessoas de antigamente, como elas faziam. Papai dormia num quarto, mamãe dormia em outro. Eles não tinham uma vida sexual. Eles não tinham um altar frequente que era levantado. E talvez você está aí repetindo esse ciclo. Seu marido já está dormindo distante de você, já está dormindo no outro quarto. Escute aqui, vocês que têm criança pequena. Vocês que têm criança pequena. Tome muito cuidado. Porque quando você tem uma criança pequena, você despreza o seu marido e a criança vira o centro. Isso é muito perigoso dentro de um casamento. E você está levantando um altar para a destruição da sua casa. Você está levantando um altar para a destruição do seu relacionamento. A sua criança tem que se adaptar à sua rotina e não você se adaptar à rotina da sua criança. Aí você já vai quebrando um padrão, mas observa como funciona. A mãe, quando está ali no porpério, que fala, né, tá amamentando,
Eu falo é dando de mamar, que esse negócio de porpéria, esse negócio aí é muita coisinha, sabe? Eu sou lá do Tocantins mesmo, eu falo é rasgado. Então, o que acontece? Tá dando ali de mamar, a mulher fica cansada, porque não é fácil mesmo levantar na madrugada, levantar de noite. E aí, o que acontece? Você pega a criança e coloca juntinho de você. Sabe o que vai acontecer? Isso vai trazer uma frieza para o seu relacionamento, isso vai trazer uma frieza para sua casa. Vai te aliviar ali na hora, né? Vai te aliviar ali na hora, mas depois, sabe o que vai acontecer? Vai trazer um desgaste emocional, vai trazer um desgaste dentro de Erecanaya, Soremeneia do teu casamento. Então escute, organiza a tua vida, organiza os teus filhos. Mostre para os teus filhos desde pequenininho que quem manda na sua casa é você, homem, e você, mulher. Organiza a sua casa. Que você levante 10 vezes na noite, mas que o seu filho durma lá no quartinho dele. Porque de fato o quarto foi montado foi para isso. Entendeu? Então precisamos raciocinar, precisamos parar, precisamos colocar a nossa casa em ordem e ir quebrando esses altares desde lá de trás. Entendeu? Então precisamos entender, precisamos ter maturidade, precisamos nos posicionar, precisamos nos colocar diante de Cristo, reconhecendo verdadeiramente quem Ele é. Entendeu? E organizar a nossa vida, organizar a nossa família, quebrar os altares que nós levantamos. Quantos homens você deitou? Quantas mulheres você deitou, varão? E você tá aí carregando as marcas desse passado, carregando as marcas desses relacionamentos. Você sabia que toda vez que você transa com uma pessoa, vou falar rasgado, você faz um pacto de alma com essa pessoa. E você tá auto se destruindo, Ramanaya Subederemenécia. Toda pessoa que tem uma vida sexual devastada, abusiva, sabe o que acontece? Essa pessoa é fraca, oh meu Deus, eu vou falar. É uma pessoa fraca emocionalmente. É uma pessoa sensível. É uma pessoa desequilibrada. Ou essa pessoa se ira muito rápido, ou essa pessoa é muito passiva, chora, muito, entendeu? Ou você quer quebrar tudo, ou você tá ali na melancolia. Tudo isso está ligado à sua vida sentimental. Então Jesus te convida a quebrar esses altares. Amém, gente? Ficou claro para vocês? Aqui tem muita coisa para falar, mas aqui não dá para falar não. Tá bom? Se você quer saber mais desse assunto, vem fazer a escola de libertação comigo. A gente vai começar uma escola de libertação dia 28. Só quebrando as raízes hereditárias mesmo, como é que fala? Mexendo mesmo, pra gente quebrar esses altares das nossas vidas com mais profundidade. Aqui eu não posso falar sobre a questão da sexualidade, como você tem uma sexualidade saudável, né? Acredito que o Instagram me derruba, eu não posso estar falando. Que aí eu vou entrar vou invadir algumas coisas e aí isso não, né? Mas na escola eu sou bem clara em termos de... Ai, gente, é forte. Posição, brinquedinhos, tá? Algumas coisinhas assim, sabe? Tudo isso tem um probleminha no mundo espiritual, tem o nome das entidades que adoram essas coisinhas, sabe? E aí, na escola, eu posso estar falando com mais clareza. Mas aqui não tem como, tá bom? Então é isso. Vocês entenderam, gente? Tem online sim, princesa. Tem online que aí eu faço num canal fechado, faço pelo Zoom, né? E aí fica tranquilo pra gente falar de certos assuntos. Quero ir à escola. Começa dia 28, tá? Dia 28 é gratuito, você não vai pagar nada, tá bom? Você vai pra aprender, você vai pra ouvir e ver se faz sentido pra você fazer a escola, porque a escola ela é paga, tá? Mas aí tem a aula grátis, que é pra você entender o que você vai fazer, porque também não adianta você ir pra uma escola que você não sabe nem o que você vai fazer. Então aí vai ter uma aula explicando o que vai acontecer, tudo direitinho, quais serão as aulas quais serão as áreas que serão tratadas. E aí a gente vai, entendeu? Caminhando aí, tá bom, gente? Então, dia 28 vai dar numa quinta-feira à noite, 8 horas da noite. Eu vou esperar vocês, tá bom? Mas me fala aqui, o que vocês acharam?
Aí a oração específica eu vou mandar para quem for fazer a campanha. Teve alguém aqui que eu acho que me perguntou como a campanha funciona. Gente, a campanha é o seguinte: nós estamos quebrando altares hereditários, altares que foram levantados geracionalmente. Tudo que eu falei aqui para você, se você for buscar dentro da sua família, dentro da sua linhagem, você vai encontrar esse tipo de porta. O papai traiu a mamãe com a vizinha, tal. O papai foi um homem promíscuo lá atrás. A mamãe teve um caso com um fulano, com um ciclano. A mamãe teve um caso com um coleguinha, entendeu? Então, de fato, aconteceu, porque ninguém é santo. Lá atrás todo mundo errou também. Não fica você pensando que só você que errou, não, porque todo mundo erra. Entendeu? Então, existem áreas da nossa vida que precisam de verdade ser mexida para que a gente seja livre, para que a gente seja liberto, para que a gente seja transformado, para que a gente seja restaurado. Então, eu quero dizer para vocês que a campanha, ela é o seguinte: nós vamos levantar esses altares de adoração a Deus, entendeu? Você vai estar conscientizando do erro, do pecado, das portas que foram abertas, porque aqui dentro disso aqui que eu falei para vocês, vocês vão caçar onde está o defeito em vocês, vocês vão caçar onde é que a porta se abriu, para que você feche a porta. Quem fecha a porta não sou eu tenho autoridade para fechar a porta na minha vida. Agora você tem autoridade para fechar a porta na sua vida. Você tem autoridade, entendeu? Porque você, a maior autoridade que tem na sua casa é você. Você tem autoridade, entendeu? Tanto na sua vida como na vida dos seus filhos. Você tem essa autoridade. A chave está na sua mão. Então, você entendendo, você vai fechar as portas para o diabo. E o diabo não vai te acessar. O diabo não vai acessar os teus filhos. O diabo não vai acessar os seus. Porque você está alicerçada na palavra de Deus. Você está alicerçada no conhecimento do mundo espiritual. Pastor, o que a senhora está falando nessa live tem alguma coisa a ver com salvação? Não. Ah, pastor, se eu não fizer esse processo de libertação, não vou ser salva? Tem nada a ver, gente. Para você ser salvo é pela graça, é pela misericórdia, pelo favor de Deus. Agora, para você conseguir ter uma vida plena aqui nessa terra, você precisa ser liberta. Você precisa ser liberto, você precisa ser transformado, você precisa ser lavado, remido pelo sangue de Jesus. Gente, deixa eu contar para vocês. Eu acredito que a Tailane tá aqui. O sonho dela era ser mãe. A Leriane, acho que ela não tá aqui, que ela tá trabalhando. Leriane congrega com a gente. Leriane, o sonho dela era ser mãe. Ela fez a escola, quebrou a maldição, quebrou os altares diabólicos que foi levantado geracional. Hoje tá lá, ó, com a barriguinha crescendo, uma princesinha dela. E a da Taliane eu não sei ainda, mas também tá grávida. Então, tipo assim, quando você tem entendimento, o diabo ele perde a força. E o sonho dessas mulheres era ser mãe, porque ela já estava com a idade avançada e precisava ser mãe, porque senão depois ia ser muito difícil. Então, quando você faz a escola de libertação, quando você se posiciona, o céu coopera ao seu favor e o diabo perde a legalidade contra a sua vida. Entendeu, gente? Então a campanha ela vai acontecer assim. Como nós estamos quebrando os altares diabólicos, você precisa entender que para quebrar altar, você precisa ter uma oferta na mão. Porque dinheiro fala de vida, dinheiro fala de DNA, dinheiro fala de suor. Você não ganha seu dinheiro à toa. Você soa, você se esforça, você se entrega, você trabalha. Então, dinheiro fala de legalidade. Você está dando uma legalidade para o céu operar na sua vida. Então, essa campanha, todos que forem fazer a campanha, a quebra de altar, é obrigação. Você vai levantar um voto ao Senhor. Tá bom? O valor mínimo desse voto é R$50. É o mínimo, é R$50. Pastora, mas eu quero fazer mais. Eu quero dar um voto maior, porque eu entendi, o Senhor fez na minha vida. Eu tô tendo outra atitude, eu tô tendo outro comportamento, aí é com você. Mas o mínimo desse voto é R$50. Gente, não quero o dia de vocês. Não faça se você não vê Deus, se você achar que isso não vale, que isso é não sei o quê. Não faça pelo amor de Deus. Não faça, eu peço a vocês. Nem entre na campanha. Porque aí você vai trazer peso para a minha vida e você vai trazer uma desgraça para você. Porque nós estamos tratando aqui do mundo espiritual. E o diabo, ele só quer uma porta para ele entrar e fazer bagunça. Então, se a sua fé não alcança, se você não quer, se você... Entendeu? Então, não precisa você fazer. Pastora, eu quero fazer, mas eu não tenho R$50.
Eu não trabalho, eu estou passando por dificuldade, eu não posso. Escuta, você vai fazer o seu voto com o Senhor. E o Deus de Israel vai abrir as portas para você. E na hora que Ele te entregar o dinheiro, você vai entregar ao altar de Deus. Porque você está fazendo um voto, não é comigo não. Você vai fazer um voto é com Jesus, é com o Todo-Poderoso. É com Deus, é com Ele, é com Ele. Entendeu? Então, eu digo a vocês que forem fazer a campanha, me chame no meu WhatsApp falando, pastora, eu vou fazer a campanha. Quem tá no grupo do meio-dia, quem tá ali no grupo do meio-dia, escreve lá, eu quero fazer a campanha. Porque eu vou mandar no particular de vocês, viu? A pauta de oração. Essa pauta não mando pra qualquer um não, gente. Tá bom? É só pra quem tá comprometido mesmo. Tá bom? Entenderam? Entenderam, gente? Precisa entender, precisa ter entendimento. Tá bom? E ter consciência. Amém? O que vocês acharam dessa live de hoje? Fala pra mim aqui. Gente, eu me sinto mais à vontade aqui no Instagram. Eu quero muito fazer as lives no YouTube, mas a live do YouTube é muita perturbação. Muita perturbação, né? E aí, eu falo perturbação porque entra lá uns enviados que só Jesus dá glória. Mas aí eu vou caçar um horário específico, me fazer a live lá pra me orar, sabe? Com o pessoal. Conseguir chegar a mais pessoas, né? A Márcia dizendo que por aqui é bem melhor. Eu também me sinto, Márcia, bem melhor mesmo, pelo Instagram. Mas é que a minha intenção de ir pro Instagram é para alcançar outras pessoas diferentes, porque o Instagram só são as pessoas que me seguem. Aí eu dependo muito de vocês que estão aqui para enviar para outras pessoas, entendeu? Fazer a questão do evangelismo. E aí nem sempre as pessoas estão comprometidas a isso, né? A enviar para outras pessoas, a falar para outras pessoas, né? Então fica limitado, né? Fica fechadinho. Mas tá tudo certo. Amém? Então, gente, aqui tem muita... Foi tremendo, pastora. Me dá o feedback de vocês aqui, gente. O que vocês acharam? Fala aí o que vocês achou, gostou? Nós orar? Esse ministério abençoado, amém. Glória a Deus. Eu quero ler um salmo com vocês para nós. Eu gosto de ler o salmo para nós. Gente, eu esqueci de falar pra vocês. Vocês sabiam que toda perversão sexual vem da bruxaria? Toda perversão sexual vem da bruxaria. Você pode ter certeza se você é uma pessoa perversa sexualmente. E quando eu falo uma pessoa perversa sexualmente, não é que você é uma pessoa que é depravado, não é sobre isso. Mas é uma pessoa que não tem limite. Entendeu? Uma pessoa que pensa muito, uma pessoa que vai focada naquilo ali. Ali são entidades do terreiro que lutam contra você, entendeu? Como pomba-gira, como os Exus, entendeu? Eles se alimentam dessa energia, de fato, para atribular a vida dos casais e para atribular a vida das pessoas, entendeu? Então, precisamos, né? Pedir ao Espírito Santo que nos guarde. E para os casados que estão aqui, você sabia que toda pessoa casada, quando ela vai ter relação sexual com seu esposo, né, com seu cônjuge, tem um anjo que é liberado. Eu já vi o anjo, entendeu? E esse anjo, ele vem para guardar o seu altar, que é a sua cama. Porque quando você está ali no ato, você se torna uma pessoa sensível ao Espírito Santo. E por que você fica sensível ao Espírito de Deus? Porque o casamento é de Deus, entendeu? Aquela hora ali é a hora que o Senhor te abençoa. Aquela hora ali é a hora que o Senhor libera sobre você.
a força para você continuar no seu casamento. Observe uma coisa, você está zangado com o seu cônjuge, com a sua mulher, e ali você está zangado, está ali estressado, e aí quando vocês têm o ato sexual, pronto, acabou a raiva, ficou todo mundo de boa, todo mundo alegre, pronto, passou a borracha em cima daquilo ali, acabou. Por quê? Porque o Senhor entra ali, Jesus entra ali, entendeu? A vida sexual entre o marido e a mulher, casados, não é pecado, é bênção de Deus, é dádiva do Senhor, é dádiva do Espírito Santo. Então, gente, que você possa ter essa consciência. Amém? Vamos ler Salmo 8, que diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro, o louvor, dando a ti chegar até o céu. E é cantado pelas criações e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olha para os céus que tu criaste, para anular e para as estrelas, para a lua e para as estrelas, que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano, para que pensem nele, que é um ser mortal, para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Gente, olha que forte, né? Nós só somos inferiores. Você que tem problema com a inferioridade aí, ó, você só é inferior a Jesus. Só. Porque nós não somos inferiores a ninguém. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que está dizendo em Salmos 8:5. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhes deste poder sobre todo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do céu, debaixo do domínio dele. As ovelhas e o gado e os animais selvagens também, os pássaros e os peixes e todos os seres que vivem no mar. O Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Aleluia! A grandeza de Deus é vista, a glória do Senhor é vista. A grandeza de Deus e o valor do ser humano. Nós temos muito valor, nós somos gloriosos pelo Senhor. Depois você lê esse Salmo 8, tá bom? Que vocês possam meditar nesse Salmo, que Ele possa falar com vocês. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha quebrar os altares, meu Pai, que os teus filhinhos levantaram, que os seus pais levantaram. Meu Deus querido, que o Senhor possa levar os teus filhos ao arrependimento de uma vida perversa sexualmente. Que o Senhor possa trazer a consciência ao espírito deles para que eles sejam libertos, transformados, restaurados, moldados e limpos, Pai, para uma jornada abençoada.
Pai, em nome de Jesus, que o Senhor manifeste o seu poder. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha com a sua glória, que o Senhor venha com a sua majestade, que o Senhor venha com o seu poder, que o Senhor venha, Ramanaya subideremenegá soremenegécia, que o Senhor venha trazendo, Jesus, Ramandu que andaia subideremenécia, que o Senhor traga a cura que os teus filhos necessitam, que o Senhor traga a bênção que eles almejam, Ramandara sorecandaramanaya subideremendegá soremenderécia. Pai, porque tu és um Deus glorioso, Ramanduriacanduribidiria suriderebianderecandarábia. Pai, tu és um Deus alamanduriacanduribiasuridecantas. Eis que entro hoje, remandecanturibiasuridecanta. Estou eu entrando em lares, Ramando kibidigiasuriderebidigiasurideremeneia. Estou eu quebrando hoje altares, rebadagasuriandarabacandaraia, altares que foram levantados, recantorecatarabachaias. Quebro eu hoje, rebarrassuridecanta. Eu vou colocar a tua vida em ordem, derebarrassuridecalabadaraçaia. As mulheres aqui que não são casadas, derecandarabachaia. Os homens que estão aqui que não são casados, Senhor, manda dizer a vocês: aquietai-vos os vossos corações, porque entro eu hoje, ramandagasubianda, ramandagasubbia, colocando as coisas em ordem, daramanduriacanduribiassuridecalamanduria, arabacante o kibidigiabaia subideremendegiassoremenécia. Eu trago aliança, rebidigiassuridecalamandarábia, levanto o altar, recanturiacanaia-súbia, e estou restaurando o altar, porque eu sou o Senhor. Aramanduriacandaramandu que andaia serremeneia. Deus está restaurando o altar da tua casa. Você sabe me dizer qual é o altar da sua casa? Da sua casa. Vamos ver se alguém prestou atenção na live. Ligeiro, gente, ligeiro, não pensa muito não. Vai, fala aqui. Aramando candaia subderemedegácia. Qual é o altar da sua casa que Jesus está restaurando? Ei, aramandaga subianda, aramandaga subi para as mulheres aqui, derecanta, aramandaga sai casada. Qual é o altar que Jesus está restaurando? Recandaraba surianda, recandaraba surianda, rabacanda, ramanaias. Gente, vocês não prestaram atenção não? O altar da sua casa, recandaramanaga subianda, ramanaga subi, ramanaga subi, a sua cama. Deus está restaurando a sua vida sexual com seu esposo, com seu cônjuge. Deus está trabalhando, rabacanda, ramandaia subi, deremenega suri, decalamandarábia. Ere cantore candarabacharamanaias. Porque o altar da tua casa é a tua cama. Recandaramanai, na tua cama é que tu reposa, na tua cama é que tu deita, na tua cama é que tu mostra a tua nudez. Ramandaga subiandarai. O Senhor está restaurando vocês que são casadas. Deus está restaurando o altar que foi quebrado. Jesus está colocando em ordem, darabasuriandaraia. O Senhor está trazendo ramandaga subidecantaramanai, o amor. O Senhor está trazendo alegria, recandarabachai. E vocês que não são casadas, o Senhor está entregando a aliança de vocês. Vocês casarão, terão uma família, rabassuriandaramandagasúbia. Se vocês crê, vocês verão o que Deus vai fazer na vida de vocês. Se vocês crê, vocês vão contemplar as maravilhas que o céu vai fazer na vida de vocês. Ei, arabacanda, rabachai. Deus vai colocar as coisas em ordem, daramanaia subderemenei, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a estrela da manhã. Ele é o Senhor dos senhores. Amém. Deus vai fazer porque Ele é o Senhor. E Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a história da tua casa, porque Ele é o Deus de Israel. Ramandagasorecandaраmanaias. O Senhor vai cumprir a promessa. Amém. Glória a Deus. Gente, que Deus venha nos abençoar. E amanhã eu vou estar aqui falando. Vou ver aqui qual é o altar que eu vou estar falando. Amanhã nós vamos estar no terceiro dia. Nós vamos estar quebrando o altar da vida financeira. Gente, é forte demais. Sem falar que amanhã nós vamos estar bem com a pauta do dia, né? Que quem luta contra nós amanhã é Mercúrio. E ele trabalha para roubar as nossas finanças, tá bom? Então amanhã nós vamos estar falando sobre a vida financeira. Nós vamos quebrar esses altares aí na vida financeira para que nós possamos prosperar e ter uma vida plena em Jesus Cristo. Amém?
glória a Deus. Amanhã nós vamos para o terceiro dia. Hoje nós estamos no segundo, amanhã nós vamos para o terceiro dia. Nós vamos falar de vida financeira, tá bom? Então convide mais alguém, envie, vou deixar lá no... A menina já... A Ellie já postou lá no grupo o bannerzinho da campanha. Então você convida outras pessoas a participar, entra lá, tá bom? E aí, gente, essa live vai ficar salva, tá bom? Ela vai ficar salva no YouTube, tá bom? Que aí talvez você tenha um YouTube Premium e aí fica bom pra você assistir, fica melhor, tá bom? Então essa live vai ficar gravada lá no YouTube. Aqui do meu Instagram eu vou apagar, tá bom? Mas lá no YouTube vai estar lá. E aí eu vou disponibilizar no grupo. E você que quer fazer a campanha, manda pra mim, eu quero. Que aí você vai fazer a campanha, você vai receber o material que você precisa, beleza? Beijo, beijo, Jesus abençoe vocês, amo vocês. Vocês moram no meu coração e não paga nada, tá bom? Tchau, tchau.